Play. Fecha o computador, Mete chefe. o play. Educação, Trabalhando. Tava trabalhando. Z2 mais 2 com dois magrelinhos aqui hoje. Cara, Obrigado pelo magrelinho. Corre mais que nós, esses caras? esse papo aí é o famoso papo baixa pace. Baixa Baixa pace. Bora. Vambora. Sem papo de jejum, só papo de... Não, vamos descobrir todos os Carboidrato segredos, power. velho. O segredo eu já sei, velho. Olha a camisa dos caras. Aí o segredo. Z2. Boa. Bem-vindos, viu? Samuca e Vagnão. Obrigado. Nossos maratonistas aqui. O que corre menos aqui corre para baixo de 2 horas e 20, maratona. Você tem 2 horas embaixo? Eu tenho 2 horas e 23. 23. 2 horas e 23. Tem que chegar, hein, Samuca? Vai chegar? Vai. Tá nas pernas. Tá nas pernas? Tá nas pernas. E aí, Tá nas chega pernas. aí. Tá nas pernas, só falta botar pra fora. Quando ele Achar chegar, a eu prova. saio. Cara, eu só corri. Não. Não, sabe por quê, cara? Eu só corri maratona teoricamente ruim. Rio, Curitiba e São Paulo. Então, assim, eu não peguei uma maratona teoricamente Que é pra tempo. com Carregar plano o pra cara tempo. pra Berlim? Perfeito. Plano. Carregar Plano. o cara pra Berlim? Vamos... Isso que eu falo que tá nas pernas. Vamos pra Valência? Valência. 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 Tá sendo aqui. Berlim vai ficar Dezembro. muito próximo da fila. Então, Então te vetaram? Valência. Vamos pra Valência? É 5, Ao 4 seu- de dezembro? Ao seu Vamos? Valência. Vamos, nós 4? Vamos. Dezembro. Dezembro. Você vai arrumar E filho? Bora. E o Pátago? Ah, você vai pra Pátago. Se eu for fazer alguma prova, eu tô devendo o Pátago pro Samir, né? Vai azedar o caldo. Não, você faz o Pátago comigo e Valência? Imagina. Aí beleza. Aí e a Olimpíada? Não, eu não posso. O cara tá avisando. Bom, vamos lá. Bem-vindos. A ideia do podcast aqui é essa groselha É aqui. falar de corrida, falar Nossa. de um do outro, falar quem bate em quem é mais resenha que quem. Vagnão. Quem é mais mais velho? bonito? Quem é mais velho? Vagnão. Mas Quem mais velho? mais velho é o Samuel. Samuel tem 40 aí? Vou fazer 41. O Samuel acho que é mais velho de tudo, até Vou de fazer corrida, 40. né, Samuel? Mais área de corrida? Acho que sim. 15 anos. Ah, então. 15 anos de corrida. Você assistiu o podcast do Samuel? Não, 15 irmão. Você sabe? Não. Samuel, como você começou a correr? Conta rapidão pro Paulo, Tá, só entender um pouco sua história. comecei a correr quando eu era coletor de lixo. Uhum. E aí eu corri por interesse, tá? Porque Ganhava uma graninha. ganhava uma graninha, mas na coleta de lixo a gente trabalhava no dia 31. E eles faziam a seletiva pra São Silvestre. E aí eu fiquei interessado pelo dia, né? Aí eu fui pra seletiva, nunca tinha corrido 3km, 4km sem parar. Nesse dia eu corri 6km, me classifiquei. Correu pra quanto? Você lembra? Acho que eu corri pra 24. 24 alto. 6 km. 6 km. 4-0. Mas sem nenhum preparo. Acho que é o preparo da Coleta. da coleta, do trampo. Porque é um funcional tremendo. E aí dali eu... Mas é uma seletiva de quê? De quem? Entre os coletores. A empresa que legal, fazia uma cara. seletiva para poder levar os corredores para São Silvestre. Quantos anos você tinha? Tava com 24, por aí. E o resto é história. E o resto Aí daí aconteceu. Aí daí não parei não mais. parou mais. Você vê que ele trabalha com o Will? Não. É. Como? Na academia, Na né? academia. Ah, que legal. Porque aí passei pela coleta de lixo, fui coletor de lixo, depois fui motorista particular. E aí estudei, fiz o EJA. EJA, é Escola para Jovens e Adultos, né? É Tipo supletivo? Supletiva. Uhum. Pra aquela galera que ficou... Eu fiquei 15 anos sem estudar. Aham. E aí essa minha patroa, que era... Eu trabalhava para motorista, ela falou assim, você tem que começar a estudar, Samuel, porque tem que pensar no futuro. Eu comecei a estudar, fiz o EJA em 1 ano e meio, fiz 3, primeiro, segundo, terceiro, e quando fui ver eu já estava na faculdade de Educação Física. Boa, você é profissional de educação física. Me formei em 2021. Parabéns. Hoje eu já atuo na academia, onde o Will Academia do trabalha. Will. É. Da Boa. mulher dele, né? Senão o Will vai começar a se achar. Da mulher dele. E tu, Vagnussen? Me O conta. Vagnilson começou jogando futebol, jogava futebol até os 20 anos. Da onde você é? E eu sou natural de Pernambuco. Meus pais se mudaram para Osasco, eu tinha 10 anos. Aí Paulo, veio. quem é de Pernambuco é o quê? Tilambuco. Vocês estão malucos? Pernambuquense. Aí eu vim com 10 anos pra cá e comecei a jogar futebol com 12 anos. Dos 12 aos 20 foi futebol. Uhum. Aí mais Mas ou pera, menos. você é Grêmio Osasco? profissional? Não, tentando profissional, Mas jogando. tava tentando. Sim. Aí chegou E ganhava grana como? Então, chegou com os 20 anos, minha mãe falou, ó, esquece.
Igual Vai o Samuel. trabalhar. Trabalhar e estudar, que tava meio atrasado na escola também. Aí fui trabalhar, arrumei um serviço. Comecei ali de lavando carro em Lava Rápido. Depois fui para um restaurante em Alphaville. Aí Mas fiquei por quê? trabalhando Por que e Alphaville? jogava futebol. Porque eu moro em Osasco e surgiu essa Mais perto oportunidade de... O meu compadre trabalhava lá Entendi. nesse restaurante, era Arrasta cozinheiro. Falou, ó, tá precisando de um garçom lá. E isso eu jogava bola meio que na várzea. Final de semana era bola. Tipo, eu ganhava até uns trocados pra jogar na várzea. Os caras não era jogava Jogava tão... do quê? Atacante? Meia esquerda. Meio. Ponta Canhoto? esquerda, caiu pra canhoto. Caiu nóis. pra... Aí terminei de... Jogador caro. Do É pé. nóis. Ah, É, só do pé, só do também. pé. Você também? Ah lá, velho. A gente é muito abraçado. Eu sou só o pé. A Só o mão, pé a também. mão é destra. Eu sou ambicanhoto. Canhoto. Chuto mal com as duas. E aí, né... Aí Tem cara de ser muito fui prego. trabalhar no restaurante e jogava bola no final de semana. E aí no restaurante tinha uns pessoal que de quinta-feira servia massa. E tinha um pessoal que falava que corria tal, que corria tal, de quinta-feira ia comer massa. Falava, corri lá nos Estados Unidos, corri não sei aonde. Eu ficava só vendo, né? Um pessoal que era mais ou menos na classe financeira, né? Então aí começou, cara, tipo, eu falei, pô, aí jogando futebol, os caras me chamou, um grupo de advogados que eu conheci, chamou eu pra jogar futebol no Vila Lobos, naquele campo lá, gramado, né? Falei, pô, só jogo no terrão, cara, Osasco era só terrão, né? Uhum. Só jogo no terrão, vamos lá. Aí comecei a jogar com os caras e comecei a correr demais, cara, me destacava, né? Os caras mais fortes e tal, um corpinho mais... Chegava mais junto também, você saia voando. Né? mais cheinho, né? Então eu me destacava, cara. Corria demais. O cara falou. Aí tinha um rapaz que tinha uma assessoria, uma academia, e tinha alguns atletas que corriam, né, pra ele. Falou, Wagner, vai correr na rua, cara. Você corre demais. Aí eu coloquei na cabeça isso, cara, mas também nem aí. Aí uma época final de ano, acabou os campeonatos, não tinha o que fazer. Eu falei, pô, vou ligar pro cara. Aí liguei pra ele, falou, tem prova? Ele falou, tem, amanhã. Eu falei, pô, aonde? Ele falou, aqui no Anália Franco. Pô, tem como eu correr? Ele falou, ó, tem. Vem aqui na assessoria que às vezes sobra um número, né? Você pode correr. Cara, falei, eu vou aí então. Não sabia nem onde ficava. Aí me informei lá, um cara trabalhava de motoboy lá, fui lá, falei com ele, falou, não, eu te levo lá, cara. Nós vai lá. massa. E a Aí, Nária cara, Franca é peguei Quando isso? isso em 2000 e... Cara, eu tinha 28 anos, 10 anos atrás. Ah, você começou a correr mais velho, então o Wagner começou... Não, eu mais- comecei com O 28 Wagner anos. começou 28. Mas acho que é mais pela questão de tempo de É. carreira, você fala. Porque né? você tá com Sim. 20. Você começou com 23, 22? 24. Não, 24. tempo de carreira ele tem bem mais É. que eu. E aí eu, né, chegando lá, eu cheguei atrasado, cara. E ele falou, tô numa barraca azul. Eu falei, porra, barraca azul? Eu olhei pro lado, só barraca azul, velho. Aí fui procurar o nome dele, né? Pô, o Fred tá aqui, o Fred é daqui, o Fred é daqui. Não. Ah, é daqui? Posso deixar o capacete? Posso. Pode deixar aqui, moço. Quando eu olhei a filona, cara, pra largar. Aí eu olhei aquela fila, cara. Falei, pô, agora como eu vou achar o cara? Aí entrei no meio da fila, cara. Entrei no meio. Aí quando começou a correr, cara, começou a largar aquela galerona e eu entrei ali andando e tal. Quando começou a correr, eu sentei o pau. E meu intuito era encontrar o cara. Falei, eu vou alcançar ele. Ele tinha passado o cara já. Aí eu vi um cara, quando eu olhei, o cara falou 5 pra cá e 10 pra cá. Eu falei, cara, não aguento ir pros 10. Eu vou parar no 5. Aí parei, cara, quando eu baixei a cabeça assim pra respirar, que eu olhei pra frente, tava ele lá. E, pô, cara, aí ele, ô, Wagner, você é aqui, cara, veio me cumprimentar, falou, e aí, o que você fez? Tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu corri também, cara. Sei lá, tô aqui. Você correu de pipoca, então. Aí ele falou, Vai lá. corri de pipoca. Aí ele falou, você é louco, cara, você já chegou. Aí olhou pra mim assim e falou, pô, foi o quarto? Eu falei, ah, cara. Ele falou, falei pra você que você tinha jeito? Ai, que massa. Aí, cara, foi ali, a assessoria dele lá, tinha um monte de gente. Tinha... Como é que chamava a assessoria? Não lembro como chamava Porra, a Wagner, você assessoria ia fazer dele, a cara. propaganda pro cara agora. Mas o nome dele é Fred, ele é da Zona Leste ali. É Fred. E ele é da Zona Leste, mas o ele cara ainda que... corre. Corre, cara, corre. Tem academia lá. Um cara super gente boa, joga futebol também. Mas na Quero verdade, até acho que mandar os um caras abraço estavam pra ele. querendo dispensar o Wagner. Pensar Sabe? Pô, esse cara que- corre demais, mano. Vou falar pra ele correr É, vai corrida, correr, mano. Ô, deixa encher nosso o saco futebol no aqui, futebol, mano. Deixa nós gordinho aqui, O mano. futebol dos tios lá, É, todos mano, barrigudos. chegou pra atrasar os caras. Aí, cara, Vai correr. Vai correr, mano.
Aí, não serve pra isso, não. mó legal lá a assessoria e tal. Tinha Legal. aniversário lá, bolo. Eu falei, pô, cara, só tomar canelada e comer aqui, cara. Falei, eu vou... Como você que tem interesse, velho? Pernambucano, o cara gosta de comer, né? Falei, pô, não Ligeiro, dá, chama né, cara? ligeiro. Aí, pô, falei, não, vou me inscrever em uma prova, né, cara? Aí me inscrevi numa prova de 10K no Ibira, saía do Ibirapuera, né? E nessa prova eu fiz, sem treinar, sem nada, tipo, minha primeira prova de 10K inscrito, fiz 36 minutos. Aí passei por esse cara que ia almoçar no restaurante, né, que se chamava Zé, que ele comia massa lá pra correr no final de semana. Falei, pô, Zé, corri e tal. Ele falou, pô, quanto tempo você fez? Falei, 36 minutos. Aí ele olhou pra mim e falou, caraca, velho. Falou, quantos anos você tem? Falei, 28. Aí olhou pra mim e falou, eu não sei se você vai viver disso, mas você quer conhecer uma pessoa pra você correr longos anos da sua vida sem se machucar? E aí eu olhei pra ele e falei, você faz quanto? Ele falou, cara, eu faço uma força danada pra fazer 40. Aí sorriu pra mim assim e falou, você quer conhecer um professor? Eu falei, quero, cara, se você me apresentar. Só avisa ele que eu não tenho, né, dinheiro. Uhum. Não tenho dinheiro, Tenho mas boa vontade. se depender de vontade, cara, nós vai embora. Aí me apresentou o Miguel, cara, que é meu professor até hoje, né? Até Ó. hoje é o Miguel, a E gente... você treina com quem, Samuca? Então, lá Sozinho. no começo... Não, como eu era coletor de lixo, aí os meninos falaram, você tem que treinar. Só que eu falei, como que eu vou treinar? Aí nós achava muita revista, aquelas running, né? Sei. Aí eu pegava, folhava, treino pra 5 km. Aí eu ia lá e olhava e fazia aquilo, né? E aí o menino falou assim, é legal, mas você precisa ter uma pessoa. Aí ao longo eu fui conhecendo os treinadores. Hoje eu treino com o Miguel também. Ah, que legal. Hoje eu tô Por isso que treinando vocês se conheceram. Você falou que vocês se Não. conhecem há 3 anos por conta do Miguel, não? Não, antes do Miguel a gente já se conhecia. Ele já me dava Eu já- me dava pau na prova já. Imagina, Mas é imagina. que vocês vão. Eu imagino que deva rolar uma troca de figurinhas, assim. É, tipo, assim, durante os por treinos, as exemplo- provas. Então, uma coisa que eu... E aí eu falo pra todo mundo. Uma coisa que o Wagner me ajudou treinando com o Wagner, além de a gente evoluir, foi uma coisa muito mental que eu tinha problema com subida. Tipo assim, eu chegava, eu subia bem, aí eu morria lá no meio do caminho, eu morria, e quando eu ia voltar, um exemplo, você tá subindo, e aí você plana, ao invés de eu manter, eu caía. Eu baixava o peso. Consegui. Exatamente. O meu corpo pedia pra descansar. Aí o Wagner falou, não, cara, não pode ser assim não. E aí conforme eu fui treinando com ele, ele foi me explicando. Então, Qual que é o segredo? Não é só segredo, né? Por exemplo, você tem que encarar a subida como se fosse o plano, cara. Porque é o seguinte... Igual a chuva no molhado. Igual correr na chuva, é igual correr no É igual. sol. É o- Correr na subida é igual correr no plano, só que na subida. Só que na subida. Só que, e outra, assim, a maioria dos atletas, por exemplo, você corre na subida, tem atleta igual o Samuel falou, o cara corre forte a subida, só que chega lá ele tem uma queda, que é natural, o corpo pede essa queda, só que aí depende da sua cabeça, você vai dar ou não. Então, quando Você ele, tem que manter, quando ele tem que quis a manter. queda, dá uma pancada, reage. Ali na frente você pega uma subidinha ou alguma coisa, você vai respirar. Só que você não pode, por exemplo, subiu forte, chegou lá em cima, amoleceu, quem tá atrás tá vendo tudo, cara. É. Então o cara vai falar, pô, É agora. o cara é fraco na subida. Não, na agora próxima eu vou pegar subida, ele, é. na próxima subida eu pego ele. É. Então, cara, eu assimilei E melhorou? isso. Porra, melhorou, cara. melhor Minha subida hoje, Samuel, nossos longos ficou mais pareado agora. ele, né, tipo, não acompanha bem. O Samuel me ajudou muito, cara, nesse último ciclo. Tem o Elcio e o Samuel, uns caras que o Miguel colocou ali pra nós pra treinar junto, pô. Foi Quem é sensacional. Miguel? assim, os Miguel o treinos. quê? Meu treinador. Mas ele é de que. Eu não conheço. Ele tem uma assessoria? Como é que é? Ele tem uma assessoria, ele treina mais pessoas de qualidade, né, de vida. Ah, Tem eu, acho que 2 meninas, o Elcio e o Samuel que... ele é mais treinador de elite. De atleta de elite. ele treina nós e os outros é mais qualidade de vida, Quem dá que é? personal. Ah, Então tá. os outros Entendeu? que ele treina não são elite. Tem umas 2 meninas, o Samuel, eu e o Elcio, que é os caras mais assim... Eu acho que os Diferenciado, que eu corre né? mais pra performance são nós Sim. 3 só. Tá. É. Ele não tem, tipo, barraca, não vai lá na USP. Não, sim, tem, sim. E Fica como ali. chama? Miguel Sarquis. Ah, Assessoria Miguel Sarquis. Ele Ele- fica ali no em frente ao portão 1. Vamos De chamar. sábado. Deixa eu puxar. Vamos chamar ele Deixa aqui. eu puxar a Ele, capivara. Chama ele. ele é uma das primeiras assessorias lá na USP. Ah, é? É um dos pioneiros. É um dos que- pioneiros, cara. Ele tem mais de 40 anos, cara, de experiência Caramba, na não, área. tem que trazer esse cara aqui, pô. É Legal, é gabaritado. Sarkis. legal. Sarquis, Miguel Sarquis. Outra coisa, assim,
Porque assim, é uma imaginação minha. Eu acho que isso acontece, mas eu queria saber se realmente isso existe. Por exemplo, lá, vocês fazem uma prova, daí chega lá os primeiros a chegarem. É isso aí. Os primeiros a chegarem, vocês se conhecem, obviamente, né? Vocês Sim. largam a prova, sabem quem que vai estar na prova. E aí rola uma interação no sentido de, cara, ó, vamos combinar uns treinos, sabe? Tipo, porque isso no triatlon acontece. Cara, é assim, o atleta de elite é muito espalhado, cara. E, por exemplo, tem atleta de elite no Brasil, muitos trabalham, cara. Sim. Não é A assim. maioria, né? A maioria trabalha. Então, o cara, a rotina do cara é assim, ele vai treinar ali próximo da casa dele e nos E horários as provas ele faz por ali e também. nos horários que ele tem livre. É. Porque é muita coisa. Tipo, o cara. É difícil o cara, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tive lá seu Mauro, da MPD Engenharia, que falou: não, você Só treino. vai correr. Vai atrás do... Você vai atrás do seu sonho, vai ser atleta. Me deu essa oportunidade. Então, muitos não têm isso, cara. Muitos. No meu Eu- caso, Eu conheço o Seu Samuel. caso, você os segue caras. trabalhando. eu sigo trabalhando. A galera até fala, você é atleta profissional, né? Eu falei, não, eu sou profissional atleta. Eu trabalho e depois gosto de correr e eu acho que eu tenho uma genética boa, uma cabeça boa para poder e manter em performance. Mas é o que o Wagner falou, a gente até gostaria de estar se encontrando mais para poder, mas nem sempre dá, porque nem sábado, normalmente para USP, cai dia de escala de trabalho, aí eu tenho que ficar lá. Uhum. E aí depois treinar a hora que der tempo. E depois treinar depois que der Mais tempo. tarde. Então, Aí, tipo, a escala. Então vocês não aí, se encontram tanto pra treinar, assim. Sim, Essa é a minha dúvida, sabe? Às Tipo, vezes, porque- às vezes de sábado, mas assim, igual eu, Samuel, o Elson, é difícil, porque o Elson é um cara que, por exemplo, tá fazendo faculdade e aí colocamos ele, tipo, vai ajudar o Miguel. Uhum. Então ele já ajuda o Miguel. Então ali ele tá preso. Então o dia que a gente vai treinar mais forte, que o Miguel vê a necessidade dele treinar comigo, fala: não, hoje eu te libero pra você treinar com o Wagner. Entendeu? Então a maioria tá preso, tipo, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, então é difícil você encaixar ali. Aí você encontra, por exemplo, na USP, nos meus longão, cara, é mais sozinho. Eu vou rodar, tipo, vou rodar 25 km de 3,20 a 3,30 nessa média. Quem aguenta? Não, é tipo, São não poucos, tem né? profissional pra... não tem. Eu aguento 5 km. Não tem... Não, nem Ó. isso. 3. Chamando assim. Então Não. não tem profissional pra acompanhar ali, 3,20 entendeu? não. Vamos 3,20. baixar. Dois. Vai. Foi um já, hein? Foi um 3,20. Nossa, quarta-feira. Ó, vai, você. Não, eu ia perguntar, assim, no Brasil, vocês que já correram um pouco mais as provas fora de São Paulo e tal, você diria que tem quantos atletas que vivem mais ou menos como vocês vivem, né? Você consegue hoje em dia ter um foco mais na tua carreira como corredor, mas assim, nesse nível de tá assim para 2,20, poderia baixar um pouco se tivesse um pouco mais de foco e tal. Você acha que a gente tem bastante atleta que vive essa realidade ou são poucos atletas? Cara, um Brasil? exemplo claro, né? Tipo, Samuel Nascimento, que é amigo meu e tal. E, cara, na pandemia ele parou de correr e foi trabalhar no mercado. Um cara super talentoso. Tinha 2 e acho que 17 já no Rio de Janeiro. E aí os caras fizeram uma ação lá e Mania de Corrida entrou no meio lá, o cara, gente boa, e ajudou o cara e fizeram um grupinho ali e os caras fizeram uma... Hoje eu acho que ele tem uma vaquinha online. Os caras que ajudam ele, entendeu? Pode doar lá e doa e ele tá se mantendo disso. Mas tá correndo. O cara foi agora pra esse ano passado, final do ano agora, foi pra Valência e bateu 2,14. Caraca. Entendeu? Se esse cara para. Mas Era um talento jogado fora. E aí, cara, entendeu? Então tem Mas coisas... tem bastante gente, você acha, no Brasil? Tem. Tem Nesse bastante. nível? Tem bastante gente, cara. E, Bastante talento. tem bastante. e acho que o Brasil é, vamos dizer, um celeiro de talentos, cara. Tem Tem talento bastante. pra todos os esportes, se você imaginar, tem talentos. E um ponto que eu queria levantar até nesse campo de discussão, na corrida eu vejo que muitos atletas da elite têm uma história em comum, que é uma história de superação, que vem de uma família mais humilde, que passou necessidade e aí prosperou na vida.
Tem alguma relação? Vocês acham que por isso, por vocês já, sei lá, ter passado por muita coisa, velho, correr, treinar, isso aí pra vocês é o mais tranquilo? Eu acredito que sim, cara. Pouquinho Eu acredito que sim. Eu acho que um pouco dessa nossa vivência aí, até essa traquinagem que nós tem na rua também, de brincar, correr, pular, eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais de funcionalidade, a gente começa a ter uma musculatura, essa questão. E aí a sofrência, porque a gente acaba vendo que na corrida a gente acaba tendo uma chance de ganhar uns R$500 no final de semana. Não, acho que nem isso, acho que as provas tá pagando bem pouco. Eu ganhei a City Marathon aí, ganhei R$2.000, 4 meses esperando. Se eu fosse viver só... Mentira, cara. Se eu fosse só viver disso, cara... Uma maratona, cara. R$2.000. 2 pau. Não, 2 pau não. Deixa E o desconto? me corrigir Calma, aqui. Teve desconto, não. Tem imposto. Não, teve imposto. Puta merda! De 2 foi pra 1, foi pra 1.400. 30%. E um salário mínimo. E cara, 4 um meses pouquinho mais. e 4 meses esperando. Pra Então, pagar. assim, então, Aí tem que ganhar umas 2 dessas, umas 3 dessas por Cara, mês. isso que é bizarro, velho. Então, são, aí- 10 inscrições, velho. R$1.400 são 10 inscrições. Não. Tinha quantas pessoas na prova? velho, os caras bateram o recorde da Umas prova. 10 mil Eu- pessoas. Tinha mais. O- Tinha mais. E o atleta profissional que vive disso, cara, que vive da premiação, vai fazer o quê? Não dá pra Se esperar. só tiver premiação, entendeu? Esse é um ponto que a gente tá atacando, né? A gente tá A gente pegou tentando uma ajudar. prova de triatlon, o capixaba, e a gente bancou a premiação, porque eles não dão premiação, então a gente falou, não, Roberto, vamos fazer premiação para profissionais, a gente vai dar 30 pau e você tenta dividir aí de um melhor jeito. Só que mesmo assim, né? Só a gente, né? A gente é uma empresa mega pequena, mega no começo. Só que é super assim, você vê que o bom é que assim, a gente começa a ver que o nosso exemplo tá arrastando outras marcas. Legal. Um menino, por exemplo, que a gente dava gel, que aí virou patrocinado da Gu, o Klein. Klein. A Gu tá começando a se mexer e tal. As outras Sim. marcas começam a ver, pô, se eles estão investindo, eu tô conseguindo ter resultado, A a gente gente precisa consegue. investir no esporte também. Exato. Sim. Então, pô, isso é... alguém tem que começar por algum lugar, né? Lá, não sei se é as provas, se é a base e tal, mas se não tem ninguém se mexendo e investindo em nada, nunca vai Nunca mudar. vai rolar. Pois é, eu acho que assim, seria um chamariz legal para uma prova. Falar, cara, essa prova é a prova que mais paga bem profissional. Exato. Eu teria um prazer de me inscrever Porra, nessa prova, imagina, velho. vai estar todos os profissionais lá, porque eles Tipo, é uma querem- prova que valoriza o atleta eles querem, profissional. né, Porto e aí você vai Alegre. ver, Porto Alegre Porto fez Alegre. isso. Copa do Mundo lá. Porto Alegre fez isso. Fez isso? Cara, Fez. Porto Alegre, Jogou, Curitiba, né? jogou a grana lá em cima. Jogou Lá lá você em viu que foi todo mundo pra lá, cara. Curitiba eu fiz a meia. Nossa, Curitiba é uma prova muito forte. Eu corri 2 vezes lá. Então, 2 e aí? vezes terceiro colocado na Subida. maratona. Muita subida, né? Lá. Eu Muita fui. subida. Eu fui o sexto na maratona. É pesada a prova, né? Pesado. Eu fiz só a meia e já falam que ganhei a lá. segunda metade é pior Pior, ainda. porque pega mais ponte. Mas Pega mais ponte. como é que é? Eu já ganhei em Curitiba. Ele nunca foi lá. Mas não nessa vida, numa anterior a essa, Em Curitiba. eu ganhei em Curitiba. Boa. Bom, voltando. Nossa, o Vitor é muito. A mente é muito fértil. Outro ponto, assim. Além da questão dos treinos de corrida em si. Não, calma, só pra complementar o que você tava falando. Porque você... Demorou, hein? Não, Você tá com lag aí, né? Você tá dormindo bem, velho? não tô, velho. A Bia Essa tá semana- deixando você dormir? Não, a Duda tá doente. Deu tela A azul Duda? dele. Duda Deu tá tela azul. doente. O que o Paulo falou de vir de origens mais difíceis, tem um estudo. Não sei se você já viu isso. Sim, por isso que eu. É por isso que você cutucou. Que normalmente aguenta mais dor quem vem de origens mais difíceis e mais humildes, né? Então, esse cara pode até ser que esteja tão preparado quanto, sei lá, um cara que veio com uma vida mais tranquila, classe média, blá, blá, blá. Só que na hora ali de sofrer, esse cara, né, que já passou mais perrengue na vida ali, ele sabe sofrer mais. Então, até para conseguir patrocínio, algumas marcas olham esse background do cara para dizer, não, esse cara aqui vai ser o cara que vai ganhar, porque vai chegar ali na hora, ele não vai largar o osso. E o exemplo que nós temos vivo é os quenianos, né? Você imagina o cara lá na Fugindo de tribuzinha leão. lá e... Né? E conhecendo o mundo todo. E aí. cara só pra sair dali. Vocês têm vontade de um dia ir pro Quênia? Eu tenho vontade de conhecer. De conhecer e treinar, né? Fazer um campzinho lá. Podia pensar uma coisa assim com o Ademir, né? Vai ser interessante. O Ademir vai agora, né? Vai. Em março. Ele vai todo ano. O vai Marquinho pra Boston, falou ele vai isso falar. ontem aqui. A gente gravou com o Marquinho. Ele falou que, cara, assim, a disputa dele era pra ganhar, porque, assim,
Era o sustento dele. Então não dá pra ficar em segundo. Ele largava e falava, cara, eu preciso ganhar, senão ferrou. E o foda do Marquinhos, que eu até esqueci de dar uma perguntada se isso atrapalhou ele. Não atrapalhou ele, né? Porque, putz, eu sou pai, é uma maior bênção ser pai, mas atrapalha um pouco a carreira, né? Porque você tem um outro foco, uma mega responsabilidade cedo, que é ser pai e é prover para essas crianças. Sim. Então aí o dinheiro dobra de importância de valor, porque você não pode deixar ele botar comida em casa. Você passar fome é uma coisa, Exato. seu filho passar Puta fome. merda. Então você precisa ganhar. Você não pode, né? O Marquinhos, por exemplo, você conversa com ele priorizava as provas que às vezes não davam projeção internacional, não davam índice para Olimpíada, tal, não sei o quê, mas davam dinheiro. E aí você vai deixando a carreira mais de lado para priorizar a parte. É a famosa prova da corrida do interior, né? Bate-saco. Você vai correr no interior, cara, nas cidadezinhas que faz aniversário, você correu de lá, você sai com envelope. Paga na hora o dinheiro. Paga pouco, mas seus R$500 você leva pra casa. E aí você não consegue permanecer em tanta performance. Sim. Indo pela linha do Marquinhos, tipo, que você falou, aí não dá pra priorizar performance pra tentar coisas maiores, porque toda semana ele precisa estar correndo. Ele precisa estar correndo. Então, como você vai treinar? Como você vai ter tempo pra treinar se você não tem uma pra recuperar? Então, acho pensar que em ciclo de treinamento pra uma prova específica. Não tem cara, como. Aí a minha patroa, ela me dispensou, porque ela ia embora. E aí eu conversei com a minha esposa, falei assim, acho que eu vou ficar... Aí eu ia receber, acho que eu ia receber 3 parcelas lá, né, do seguro. Falei, eu vou ficar esses 3 meses aí recebendo, porque eu tenho patrocínio da academia também, né? A Let's Fit me patrocina. Falei, vou pegar o dinheiro da academia, mais o dinheiro, dá pra pagar as contas e eu vou correr nas provas e vou ganhar. Aí eu projetei 3 provas. Uma meia maratona, a maratona do Rio e uma outra prova aí, meia de Santos. Aí no total aí ia dar na minha cabeça, uns R$7.000. 7.000 Estourei. Posterior. Estourei posterior. Me machuquei treinando e... Aí eu fiquei... Não corri nenhuma das 3 provas. Então assim, imagine se eu vivesse só disso. Porque aí as 3 provas que eu projetei, não consegui porque eu me machuquei. Aí eu falei, eu vou trabalhar, cara. Aí fui pra Rappi, fui pra iFood, fui trabalhar de entregador. Bom, o meu ponto é assim, além do treino de corrida, como é que vocês estão de preparações e de ajustes de outros parâmetros, assim? O que vocês olham, assim, que fala, cara? Isso é até puxar depois uma outra pergunta importante. Você eu sei menos, mas de... Carreira? De carreira, o que vem depois? Cara, o Samuel tá encaminhado. Eu vejo, assim, várias possibilidades. Mas, assim, eu quero viver esse momento. Tá. Eu já tive a oportunidade de estudar, que nem o Samuel estudou. Só que, cara, se eu for estudar, assobiar e chupar bala, eu não consigo. Eu tenho que chupar a bala sozinho agora. Se eu estudo mais pra frente, eu vou estudar, vou fazer alguma coisa. Como eu já trabalhei, eu sei o que é trabalhar. Então, cara, eu quero viver isso. Eu quero... Você quer chegar onde? Quero chegar na Olimpíada. Por quê? Não é por dinheiro. É porque eu quero estar no topo, cara. Eu quero chegar no topo. Eu quero chegar no topo da performance. Quero me explorar o máximo que eu puder. E é isso, cara. Show. Boa. E tu? Então, eu já... Caminhar. Me formei. Eu tava conversando com ele antes aqui, Mas é mais velho também. Eu tô com 41. 10 anos. Você tá com quantos anos? 38. Tenho 41. Não, 3 anos. Mas eu tava conversando com ele agora, que eu tô abrindo minha assessoria. Tô até, cara. Igual aqui, ó. Você tá abrindo uma assessoria? Tô abrindo uma assessoria de corrida. Que legal. Mob to faz a Run. propaganda. Mob to Run. Não. E aí... Já tem aluno? Já tem 4 alunos já. 4 alunos já. O Will vai perder um funcionário, velho. Já tá faturando, Tô online ainda. O Will também tá trabalhando ainda de personal. Aí eu faço meus personal também. Aí eu tô online por enquanto, mas já tô com um projeto num parque lá perto lá em Santa Amaro, de presencial. Então acho que eu já também tô me caminhando já pra linha de treinador. Legal. E aí mas abri uma empresa. Vivendo dentro do esporte. Dentro do esporte, totalmente dentro do esporte. Boa. Voltando à minha pergunta que o Vitor me cortou. Não. Não vou deixar. Como é que vocês fazem essa parte fora treino, né? Treinar, cara, depois a gente vai entrar nessa pauta, mas fora os treinos, assim,
quais são os pontos que você fala, cara, se eu errar aqui vai dar ruim, vou me machucar, ou enfim, como é que é a percepção de vocês disso? Eu entendi essa pergunta. Cara, assim, ó, por exemplo, treinar é o treino, você vai lá treinar. O resto, tipo, comer, Alimentação. dormir, Cara, fortalecimento, um exemplo. físio. Hoje eu faço um fortalecimento com o Matheus na Care Climb. Vai ficar feliz, hein, Matheus? Falei seu nome. Com o Matheus na Care Climb. Então, na Care Qual Climb que é? tem o Matheus do Parque do Povo. Parque do Povo. Tem o Matheus, tem a Lívia, que é a fisioterapeuta, e tem a doutora Rafaela, que eles me Você atendem. tá todo respaldado. Então, boa. agora eu tô assessorado por essas pessoas lá. E fora isso, aí eu tenho o meu nutricionista, Dr. Rodolfo, tem a minha psicóloga, a doutora Luciana, Que isso, hein? e a minha dentista, a doutora Elaine. Ô, louco, O pai. cara Então, Ai. tá chique. então E aí aí a estrela do canal Garage Train, entra... estrela da fila, estrela da Z2, da Plus Cargo Brasil. O cara tá... Vai chegar, hein? Osasco, MBD. Estrutura você tem, agora você tem que correr, hein, Então, cacete. Olha aí, velho. O cara Pra- veio. Que cidade que é de Pernambuco? Você? Caetés, Pernambuco. Caetés. Então, Caetés por um. pra juntar toda essa galera e esse povo, vamos dizer que demorou 10 anos pra mim conseguir estar aqui. No começo, foi muito fácil, porque eu ganhava pra treinar, né? Depois aí deu ruim lá, seu Mauro precisou me mandar embora. E aí eu fui ver a realidade do atletismo, que o Samuel falou, correr por dinheiro. Quando você corre por dinheiro, cara, Dá errado. assim, você já corre querendo dinheiro, você já conta com o dinheiro. Aí foi o que Samuel aconteceu. falou, pô, ferrei a posterior. O meu foi ao Aquele contrário, 7 cara. que tava na minha cabeça. Não esquece. Esquece. Aí eu corri por dinheiro em 2017, em 2018 eu vim investir em mim, fui pra Berlim e fiz 2:14, o meu melhor tempo. E aí, né, veio tentando o índice pra Tóquio, tentava e não conseguia. Aí veio os patrocínios, né? Aí veio a fila, depois aí a MPD já me ajudava, aí a prefeitura de Osasco, né, começou a me ajudar mais, que no começo não me ajudava também tanto, entre outras pessoas outros gestores lá que começaram a enxergar com outros olhos o atleta de elite, porque no começo que meu filho nasceu, eu tava desempregado e, cara, o moleque nasceu com 1,450 kg. Nossa. Então ele não Mas começou, ele ele nasceu não, prematuro. sim, ele nasceu de 7 meses, um dia para 7 meses, não conseguia amamentar a minha esposa e ele era 0 lactose, cara. A lata de leite era, se eu não me engano, era R$200, cara, na época. Nossa. E eu falei, pô, e agora? Aí fui falar com o cara, que era gestor lá de Osasco, o cara falou, pô, vai trabalhar. Pô, um cara do esporte fala isso. É. Um cara do esporte fala isso, cara. E aí? Aí eu fiquei bravo com ele, falei, não, eu vou treinar mais, preciso treinar mais, cara. Eu preciso me dedicar mais, porque, Tá vendo? pô, o cara do esporte tá mandando eu ir trabalhar, velho. Aí, cara, fiquei puto com esse cara. Mas e aí? Essas são E aí, nossas cara, dores, né? aí, né, a gente, né, foi se resolvendo e tal, e aí hoje o moleque tá com Quantos quilos? 6 anos. É magrinho porque o pai é magro, né? Mas tá, graças a Deus, tá saudável. tá saudável. Quero até mandar um abraço pra minha esposa Valdege, Rapaz, Miguel. velho. Miguel e Rafaela. Que isso? Por quê? Porque, cara, não é fácil também Ser contar esposa do Wagner. Tenta contar um ladinho. Porque não é fácil, cara. Às vezes a gente precisa se ausentar um mês pra treinar, fazer camp. E quem segura a barra é ela, cara, com as crianças. Então, beijão, amor. Isso é por você, ó. Quando você cruzar a linha de chegada em Paris, você vai falar, é por você, amor. Por você. Tamo junto, né? Tamo junto. Essa estrutura do Wagner é boa. Tá chique, né? Tá chique. Ó, Samuel. Ah, é boa, é boa. Não, eu tenho acompanhamento. Academia, né? Tem Mais academia. importante é psicóloga, porque você é meio louco, né? Demais. Ah, E tá. hoje eu passei. Hoje eu passei nela, tá? Tá. E E ela você fala, tá bem assim. ela te deu um tô remedinho bem, Gardenal? E outra, tô sem relógio, tá? Ô, mãe, seu vive, morreu. Morreu? Acabou. Quando o relógio, quem deu o relógio? Foi no vídeo. Não, o relógio. Ah, do você Gustavo. já Tá aqui, Tá. ó, tá aqui, ó. Seu patrocinador vai te ajudar? Como é que vai ser isso? As marcas já Já se olham, movimentaram? tá?
Se movimentem. eu tô Rapaz, o sem cara relógio. agradeceu todas e já tá Já na, tá na cobrando. projeção das próximas. O cara não tem as marcas do ator, ele é Que esperto. ligeiro. Né? Você nunca tá vendo, Tá velho? vendo? Tá aprendendo? Tô aprendendo. A gente Mais pode uma conversar depois aqui. Olha, Vai conversar. vamos no off. O meu também quebrou, Vitor. Ele vai ficar puto. Você não pode. Mas não. esse aqui, ó, Você esse fica ganhando de aqui... mim nas provas. Se você perdesse pra mim, eu até pensava. Hein, Vitor? Mas esse aqui, a Z2 que me deu, É, foi então. depois da maratona, porque no meio Foi da uma maratona... aposta, Deixa eu não ver se foi? o meu zero Não, é foi- Não, 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 conta a história. Porque no meio da maratona, né, no quilômetro 32, o relógio que eu tinha, ele morreu. Então eu acabei correndo o restante da É mal de maratona. relógio, então. Eu acabei correndo o restante da maratona sem percepção de pace, tipo, só sentindo. Só olhando pro cara. Não chega não, filho da puta. Então, assim, aí eu até falei pro Vitor, eu corri lá, É que eu tava aqui o dia, né? Que Eu eu vim cá veio aqui. aqui com o troféu, daí o Vitor falou, você ganhou, Tó, esse relógio. Foi. Foi um momento bonito, foi um tinha momento combinado. bonito. Ah, sim. Uma coisa também que eu quero ressaltar é que, cara, assim, não é só a empresa. Tipo, você faz parte de uma empresa, pô, legal. Mas as pessoas, cara, que estão por trás da empresa, que faz muita diferença. Tipo, você vê esse cara aqui, ó. Coração Esse gigante, louco. Não, cara. não começa não, velho, porque É ele doido. já se acha. Se você Ó, começar a Me falar... acha onde, velho? Fala. Coração de urso, coração de urso. Coração Cara, é o coração é grande, cara. A cabeça é grande também. Bom pra O caramba. Paulo, Fofinho. o Paulo não tinha a oportunidade de conhecer, já metemos já um 3,40 lá e ele ficou. É que Tá mata 3,20. Ele baixou. Não, lógico. velho. Nossa, cara. Não, Que é- eu fui treinar com esse povo também com o Sanches. Aham. Aí a gente fez o treino do Sanches lá, tá, que era vários de 2 km. Aí no fim eu larguei ele e o Sanches pra trás pra dar uma apertada. Aí ele falou, vamos correr mais então? Depois que acabou o treino, eu falei, não precisa não, Wagner. Não, vamos. Aí foi, você consegue segurar pra 3,10, né? Eu tipo, acho que não. Mas vamos aí que você consegue e tal, seguir. Pode ir, eu já vou. Já foi. Já era. Boa. Na quarta da maldade. É, a quarta. Era a quarta, mas era. em Mas a outro gente lugar. mudou, é. Outra dúvida. O pior treino que vocês já fizeram? Tipo, o mais difícil. Vai rodar às 5h40 aí, fazer tipo, 1 hora aí, às 5, pace bem baixo, sabe? Porque normalmente a gente acha que correr, né, pra melhorar a Baixo performance você diz devagar. devagar. Que a galera acha que melhorar... Esse é o mais difícil. pra você. melhorar a performance você tem que estar toda hora dando paulada, e não. Você rodar leve também, E você acha difícil isso? eu acho difícil pra mim. Porque eu não tinha esse costume. Pra mim, regenerativo era 4 e... 4, 3,55, sabe? E aí, você roda 5,40? eu rodo 5,40. 5,40. Viu vocês Cinco aí que não sabem rodar leve? 1 5,40. hora, 1h20, bem ali. E é mais difícil. Pra mim tá sendo... agora não, porque eu Já pegou o jeito. já peguei o jeito. Mas no começo, cara, se sustentar mais o peso, né? E posso fazer uma pergunta? Existe essa ideia na minha cabeça que pode ser que esteja errada, mas às vezes eu sinto mais dor correndo mais devagar. Então, é isso. Sente mais Você dor. tem mais tempo de contato no Porque solo. você muda a postura também? Muda a postura, você muda completamente a biomecânica. Né? Ah, Mas é muito importante para Na o parte de carga. central. Né? Tá. Treinamento de E o senhor? mais difícil, hard. Foi Mais comigo difícil que eu aí, te sobrei 20. lá, velho. 20 km pra 3,12, acho que foi o mais difícil. 20 km pra 3,12. A 3,12 de média. Esse foi o mais punk que você viu. Acho que foi o mais 3,12. punk, porque no. Mas isso era um treino ou isso você Era, inventou fazer? Era um no preparativo. treino. Eu tinha 20 km e o treinador mandou fazer ali. Mas a maratona que você fez pra 2,14, você correu pra quanto? O quê? 3,18? 2 horas e 14 dá 3 e... 3,12, 12. média. Agora eu corri 3,14 de média. Mas então Então como que o 2,16. treino mais difícil é 3,12? O treino. Porque você treina. Na Você prova treina. foi muito mais difícil, caralho. Não, na prova é mais fácil, cara. Na Porque- prova, É, tá na prova você tem descansado. companhia, você tem pace, você tá descansado. Agora bate, por exemplo, bate um. Você correu esses 20 sozinho, cansado, semana cheia de volume. Não, cheio de volume, mas não sozinho. Tinha uma pessoa auxiliando, dando água e tal. Ah, mas tava só. Não, Não tinha era pace. Z2, ainda era rapadura. Por isso foi difícil, agora ficou fácil. Agora tá. Não, agora tá fácil. Cara, se não fosse a borrada, tinha saído. Conta Mas a sua borrada. as falhas tem que acontecer. Não, conta a cara. história inteira. Conta a história inteira. Você O que tava aconteceu? treinando. Cara, treinei muito bem.
Samuel é um cara que é prova, Você que estava preparadíssimo. tava preparadíssimo nos 30 quilômetros, dá 29. Vamos correr, Samuel? É até 30? Então vamos correr, cara. Solta o pé aí. Eu tava terminando os treinos 3:11, 3:12, o último K dos 30. E só que aí eu tinha que tomar Z2 Power Powder. isso, só que era 90 de carboidrato, 3 3 scoops. E eu coloquei cara, na prova. E Então, por que você colocou um? porque o burro aqui entendeu que era Que era uma dose, era um scoop. uma dose, era um scoop. Só que são 3 scoops para uma dose. E acabei rodando com 28 cada hora da maratona. 28 gramas de 28. carboidrato. 28 gramas de carboidrato, que é muito pouco, né? Não é nada, né? Então, é uma aguinha. Não é um Gatorade por hora. Sabe aquela água com açúcar? Por isso que a gente fala pra você, Wagner, o que a gente fala pros outros, é pra você treinar antes. Não, e eu vinha treinando Com uma dose. com uma dose. Você não sentiu que tava Só que assim, gravadinho? até os 30, porque assim, Segurava. meus treinamentos é assim. É porque Na Você sexta-feira, corre na rápido, sexta-feira é até os 30 folga. segura. Eu vou no Matheus lá, mas né, nós Lota fazemos um de trabalho pasta. lá. E lota de massa, né? Tipo, aí no sábado você já toma antes. Já tomo tudo que eu tomo antes, né? Aí Mas não estoura. aí, Mas isso foi pra prova agora de Valência, você fala. pra prova de Valência. Aí, cara, quando você tá até os 30, você vai. Também. Cara, 30, é 1h40, 1h30, né? Não dá? Tava fazendo 1h42, 1h41, 1h40. A gente faz 20. Tava óbvio. dando 3:23, 3:22. O último deu Cada 3:22. qual no seu 3:22. quadrado. Exato. Mas... Boa. E próximas provas? O objetivo desse ano é a City. Como eu ganhei o ano Você passado, quer ser o rei da SIC. quero ser o rei da City. Não vai E deixar chegar ninguém com o chegar gelzinho, nessa. lembra? Eu vou chegar com o gelzinho na boca lá. Como eu quero ser o rei da fila, né? Aí, ó, tá vendo? Então, Nossa, quer ganhar fila, é verdade. Você quer ser o rei da fila? Eu vou... Já falou tudo, Samuel? Fala seus Não. objetivos, tudo. É isso. City. Quanto City. que é? É mês de agosto. Não, Julho? julho. 30 de julho. Eu vou correr algumas meia maratonas, algumas provas de pista 5 e 10, algumas legal. meias maratonas, vou pra meia em Porto Alegre, pra meia da ISCS em São Paulo. Vou correr o Troféu Brasil de pista e vou pra maratona da fila e pra meia do Rio da maratona também, pretendo ir. E vou pra final do ano. Acabou. Pegar meu Bora? índice. Pegar meu índice. Bora? Valência? É isso? Valência. Fala o que você vai fazer. Valência. Você vai fazer Valência. o quê lá em Valência? Eu vou pegar Já o índice, projeto. vou pegar o índice pra Olimpíada em Valência. Ah lá. Aê, garoto. 2:10? 2:09. Cara, abaixo de 2:11:30 eu tô dentro, mas o Vai índice baixando. A é 2:08:10. Nos 8:10. Eu quero tá bem pra me correr. O índice A. Iha! Quero correr. Boa, Ai, boa. que dor. Mas é isso, né? E até aproveitando o gancho do Power Powder, isso vocês, quando começaram a correr, não tinha essa noção de carboidrato hora, essas coisas. Como é que era? Cara, assim, Não, cara de Samu. Mas você comia alguma coisa durante? assim, eu sempre tomei gelzinho, outros Você já gelzinhos, tomava outras gel? marcas, mas assim, Você tinha noção de a hidratação quantidade, especial entrava com, por exemplo, malto, Gatorade, essas coisas. Mas você tinha esse costume, já você sabia que você precisava Sim, precisava. Mas ter essa noção de Pô, quantidade, e de quantidade, Quantidade, né? Você vê ali, hoje em dia, que, né, eu vou fazer um exame agora que detecta a quantidade de água que eu preciso tomar por hora. comer. Isso a gente, até hoje eu não tenho noção, né? Eu vou ter ainda. Mas é super, Não só água, mas sódio, Sim. tudo que você perde. é super importante você ter esses dados para performance, Porque né? o nosso é pensado também em repor sódio, repor tudo. Sim. Então, você usar a dose certa. Estamos pensando até além, né? Ó, outra coisa. Pode falar. Fora da você pode falar. Até perdi. Porque é bom explicar que para os corredores de elite tem uma hidratação especial, né? Vocês têm a garrafinha de vocês na prova, né? sim. Vocês colocam. Sim, é de 5 em 5 km na maratona. O atleta de elite ele tem um posto especial que fica as garrafinhas em uma mesa.
Aí ou a organização ou você, né, coloca ali para você identificar a sua garrafinha. Você tem que colocar por exemplo, o seu número e eu quero no posto 10. Então tem que escrever o 10 ali e o seu número ali, identificar bem pra você de longe, porque é várias garrafinhas, né? E não passa, a galera não passa de ruba às vezes? Cara, É penalizado, hein? Se você fazer isso. é Tipo, se penalizado. você pegar... Olimpíada, Rubens, você é penalizado. Lembra que os É caras verdade. meteram a mão? foi, meteram a mão e meteram a mão assim, saiu levando um monte de garrafa, cara. penalizado. Mas isso é tudo treinado, né? A gente, essa Apenas. questão de hidratação, de suplementação, a gente treina. Mas em Curitiba também aconteceu o oposto. O quê? Porque quando eu fui correr, eu coloquei muito. Se você não tinha treinado Não tinha aquele tanto. treinado com... Eu fiz a preparação de 2 meses. É engraçado que eu consigo fazer performance muito rápido. Tipo, eu não preciso ficar muito, tipo, 3 meses, 4 meses treinando. Não, eu consigo performar em pouco tempo. Então, em 2 meses eu já estava bem. E eu fiz todo com uma garrafinha de um tamanho. E aí eu fazia as doses certinho lá. Quando fui para Curitiba, não tinha garrafa do mesmo tamanho. Comprei uma menor. E na minha cabeça, falei, vou colocar a mesma quantidade. Cara, aí aquilo bateu na barriga, ficou super concentrado, ficou muito desconcentrado. Então, assim... uma dica, não faça nada que você não treinou. Não faça nada que você não treinou. Porque você derruba toda a sua preparação, né, cara? Ou joga no lixo. Não, no dia Eu da acho prova que- é mais importante que qualquer coisa. É isso. E se você... Para, né, fica- Não fugir da estratégia Da e mesma- comer e beber direito. Então, da mesma forma que foi a City. A gente fez uma estratégia de usei a prova toda só o gel. Você Cara, não botou nada no líquido, só gel. só foi gel. Aí, ao Até invés de porque- ser 5 em até 5, porque eu mudei assim- pra 6. Porque, vamos fazer pra 6. E 6 foi certinho. Cara, cheguei bem. A City tem? Cheguei voando. Não tem. Não tem hidratação especial. Não tem hidratação especial. Não. Tem maratonas que Não tem. tem que ter um selo lá pra ter. Se não tiver, os não caras tem. põem se quiser. E aí a estratégia foi só usar o gel. E aí o que seria 5 em 5, a gente mudou pra 6 em 6. Aí quando lançou o produto, a gente fez o teste na Maratona do Rio, só com gel também. Cara, foi sensacional, cara. Cheguei sobrando. É porque normalmente gel pra corrida é mais difícil, né? Por isso que a galera prefere a garrafinha e tal, porque com líquido desce mais fácil, você consegue E, ter e Nossa, tem é outro, o gel verdade. você tem que carregar, né? É. E já colocando nos postos, só se colocar o gel preso na garrafa. Cara, a né? gente vai pra Boston por causa dessa maratona que a gente fez no Rio em 2021, que tinha acabado de lançar o gel. Aí, ó. Eu fui o sexto nessa maratona. Você estava lá. Tava os dois lá. Fui o sexto gritando colocado. pro outro. Bora, bora. Não, ficava gritando, cantando música. Que era Hey Hey Jude. Jude. Hey Jude, a gente começou a cantar no meio. Sensacional. Você vê que tava sobrando energia. Não, né? é. Cantando Hey Jude no meio de uma E maratona. fizeram o índice, os dois? Que a gente foi pra sub-3, né? Foi um bloco sub-3, aí depois da segunda meia a gente falou, vamos apertar nós dois aqui, não estamos mais. Tava sobrando, os caras estavam sobrando. Tá sobrando. Já é bom. Já era bom, né? Já era bom. Ainda é. Agora nós somos os melhores ainda. Boa. Levanta defunta ali. É isso, professor. É isso, senhores. Nossa, Contem já deu? conosco. Já deu. Ah, quer falar mais? Pode falar, pô. Conta mais história, então. Foi muito Assim, ó, rápido. eu tenho uma última dúvida, então. Olha. Queria que vocês falassem do momento mais difícil da carreira de vocês. Assim, o momento que seu cara ferrou. Vocês já largaram, já voltaram, já como um desistiram? momento Como é que, sei lá, pensaram em mas- desistir? Como é que foi? Eu nunca parei, mas quando eu fiquei sem patrocínio, eu analisei os pontos, né? Tipo, 2 filhos. O que eu vou fazer agora? Por onde eu vou começar? Então ainda tinha consegui o Correr 2016 e fui patrocinado pela Caixa, que foi o último ano do Circuito Caixa 2017. Aí eu consegui receber um saláriozinho, aí falei, não, vou tocar o barco. Aí continuei. Foi o ano mais difícil, então. Foi o ano mais difícil, 17. 2017. Pra mim foi quando eu fiquei desempregado e eu me machuquei pensando que eu Esse ia... que você Isso aí comprou. da lesão Foi posterior. da lesão posterior, porque eu projetei um valor e eu tava bem, tava voando. Por isso que eu projetei isso, eu falei, vou fazer isso. Aí não deu certo, aí eu me Você desesperei. já tentou, já almejou, tentou índice de Olimpíada? Cara, eu tenho meus troféus lá, e aí eu coloquei uma plaquinha, que eu sou muito visual, tá ligado? Tipo, eu sou meio aquele lei da atração. Você mentaliza
O Victor também. Eu sou muito assim. E aí eu deixo lá. Aí eu tenho o índice pra... Na verdade, eu tenho o símbolo lá da Olimpíadas e 2 tempos pra me fazer. Que é 2:14 e o índice. Bora, Samuca. Agora. E aí eu mentalizo, cara. Eu tenho muita vontade. Eu tenho essa... Vai sair ainda? Cara, sinceramente, É. eu não me vejo, cara, assim... Então não vai sair. Não vai Não sair, vai. cara. Então não vai sair. Você não quer, cara. Se você não se vê, Não me vai sair. vejo, cara. Não me vejo, até pela... Tá em outro momento. Tô em outro momento. Então vendo em mim, Eu me... vendo em Não, mim. então, mas... Projeta nele. Vem em mim, projeta vem em nele. mim, vem em mim. Eu já me vejo, mas eu já me vejo em Olimpíada como treinador. Legal. Olha que engraçado. Então, aí, Joga sua sorte projeta aqui, energia Samuca. Você nele. acredita, cara, que eu me vejo como treinador? E você acha que o Wagner não consegue? O Wagner não consegue. Eu já falei isso pro Wagner. Pô, cara, se ele acredita em mim, imagina Aí eu. a gente aqui também, né, tio? O Wagner não pô. consegue, cara. Apoio você tem. Vamos pra cima. Só cara. colocar os scoops certinho lá. Puta merda. Porra. Mas eu acredito Paris no eu Wagner. vou com você. Bora? Fechou. Bora, fechou. É isso, senhor. É sobre isso. É Sobre isso. Ai, que fofo. Coração de urso. Desse jeito, Coração coração de de urso. Nossa, velho, ferrou. Valeu, galera.